Bom, então, vamos dar início. Bom, antes de mais nada, obrigado, Suzete, muito obrigado, Irene, Jonas, a todos presentes. A gente vai dar início, então, à defesa de mestrado do Jonas Esteves do Bem, pela linha de pesquisa Poéticas Interdisciplinares. O título da dissertação é Poética para um corpo aparelhado por uma experiência hipersensível da natureza. Jonas, então a gente vai iniciar com você. Você tem 20 minutos para fazer a sua defesa oral, depois a gente dá prosseguimento. Com a palavra, Jonas. Suzete, você pode ligar seu microfone um pouquinho? Obrigado. Jonas, está sem som. Beleza, acho que agora tá certo, né? Sim. Acho que todos já estão vendo a apresentação aí, né? Então, gostaria de começar agradecendo a participação e a presença de todas e todos aqui presentes. O meu trabalho, a minha defesa de mestrado sob o título de Poética sobre o Corpo Aparelhado, por uma experiência hipersensível na natureza, orientado pelo Guto. E gostaria de começar esse diálogo, essa conversa, pensando em mundos ficcionais. Durante a minha infância e adolescência, eu tive muito convívio de um garoto de apartamento. Eu tinha essa influência da ficção científica e desses seres robóticos e máquicos que tem presentes na ficção científica, né? E quando eu me deslocava para casa dos meus avós em Santa Catarina, eu sempre tinha uma experiência de natureza, mas ficava sempre imaginando, elaborando quando é que esses robôs, essas máquinas, viriam me visitar ou influenciar no meu dia a dia nesse lugar que não é o meu lugar de costume, fora da cidade, dentro do campo, né? E aí esses desenhos, essas formas começaram a influenciar muito na minha produção. E eu pensar como que seria o convívio com esses robôs, com essas máquinas no dia a dia? Como é que é o ambiente familiar? Muito próximo da Rose dos Jetsons, né, que é aquela empregada doméstica que fica ali servindo aquela família, mas que ela tem um temperamento, ela tem um comportamento. Eu tinha muita curiosidade de como é que era o comportamento de uma máquina. Então eu comecei a desenhar e pensar esses seres robóticos dentro da minha produção durante muito tempo. E aí, pesquisando mais a fundo, eu fui procurar saber sobre os robôs, androides e ciborgues, né? Muito interessado justamente no foco da minha pesquisa, que é o ciborgue, né? Mas o robô é aquele ser que pega e está ali próximo de você, um mecanoide, que está ali para te servir, te auxiliar de alguma forma, né? Posteriormente vão surgindo os androides, que têm essa interface de ser um robô, mas com uma aparência mais humana, né? A gente acaba criando uma simpatia por esse ser. E logo depois vem o ciborgue, que é esse híbrido entre homem e máquina, né? Que é muito do que eu me interesso hoje. De que forma que a gente se relaciona com a tecnologia, de que forma
o nosso corpo se relaciona com a tecnologia, de que forma o corpo recebe e se aproveita de dispositivos eletrônicos, né? Pesquisando mais a fundo sobre a origem da ficção científica, ela nasce da cibernética, que é uma ciência que estuda justamente determinados comportamentos e situações presentes na natureza e nos animais, por exemplo, de uma forma muito resumida, estou falando para vocês, e de que pudesse ser aplicada a uma máquina. Então, logo, num exemplo muito simples, é como se eu pudesse observar um cachorrinho, um animal, capturar determinados dados do comportamento dele e aplicá-los numa máquina, né? Posteriormente, alguns artistas, pesquisadores, curadores, teóricos começaram a se aproximar da cibernética justamente por esse caráter ficcional e por esse movimento de como as máquinas podem funcionar ou aplicar um comportamento. E alguns artistas começaram a se utilizar desses conhecimentos da cibernética. Um dos artistas que eu cito aqui na minha pesquisa é o Ken Rinaldo, que trabalha sua obra chamada autopoiesis, e a autopoiesis é justamente uma das ordens da cibernética. E a autopoiesis, ela trabalha sobre uma relação da máquina ter um comportamento a partir de uma interação, de um movimento ao redor dela, né? No caso, ele cria esses braços meio robóticos, assim, com galhos e determinados cabos de aço, e conforme o público se movimenta naquela sala, esses braços vão apresentando um comportamento, né? Então, de que forma o artista se utiliza desses dispositivos eletrônicos para criar uma outra forma de interação dentro de espaço expositivo ou de um dispositivo que eu venho chamar de dispositivo poético. Como meu interesse era justamente no ciborgue, eu acabo me aproximando também da body art, porque os artistas começam a questionar e colocar o seu corpo como prova nesse movimento, né? Durante os anos 60 e 70, começa com a introdução do corpo mesmo, e depois, posteriormente, durante os anos 80, 90, os artistas começam justamente a questionar quais são os limites do corpo e quais são as possibilidades do corpo. E com isso também começam a aproximar a tecnologia junto ao corpo. E o Stellar, que é um artista que desponta muito, né, nesse âmbito, porque ele fez parte desse movimento da body art que questiona os limites do corpo, como a gente pode ver aqui nessa obra chamada Suspensions, que ele suspende o corpo dele através de ganchos e pelo peso das pedras ele consegue equilibrar, ele consegue se movimentar com esses ganchos presos ao corpo, né? E aos poucos ele vai aproximando a tecnologia ao corpo e questionando qual é essa relação do corpo com a tecnologia. Aqui eu apresento 3 artistas que fazem parte assim da minha base da pesquisa e que eu admiro muito eles. O Stellar, justamente pelo que eu falei, que ele fez parte da body art, das primeiras provocações da body art, começou a se utilizar da tecnologia. E aqui ele está com a obra chamada Third Hand, que é um braço robótico que ele acopla ao corpo dele, e conforme os movimentos do corpo dele, esse braço vai de alguma forma reagindo, gerando som. Outros 2 artistas que eu trago, que eles são mais contemporâneos, são mais de um movimento pós-2000. Eu trago a Moon Ribas, que ela cria um dispositivo chamado Seismic Sense, e que de um primeiro momento ele é só acoplado ao corpo e posteriormente ele é aplicado cirurgicamente no corpo dela. E esse dispositivo ele reage, ele se ativa a partir de movimentos sísmicos na Terra. Então, conforme a gente tem um abalo sísmico em determinada localidade da Terra, ela sente a vibração desse abalo sísmico através desse dispositivo no corpo dela. E ela toma esse abalo sísmico, essa coisa que não é tangível, se não fosse através desse dispositivo, ou se ela estivesse naquele local, como um novo sentido, e se utiliza desse sentido para uma produção dela, que ela começa a fazer performances a partir desses abalos sísmicos. Então, ela se coloca o corpo em performance, a partir da ativação desse dispositivo, ela começa a se movimentar. Se não há um abalo sísmico capturado por esse dispositivo, ela fica em silêncio, parada. E outro artista que eu trago também é o Ney Harbison, com a obra Iborg. O Ney Harbison é um artista que ele tem um problema de nascença, ele tem uma deficiência visual chamada acromatopsia, então ele não enxerga as cores, ele enxerga tons de cinza e branco. Desde a infância dele, ele já tinha essa experiência de não enxergar as cores. Então, por exemplo, se ele via uma logo da Coca-Cola, ele não enxergava o vermelho.
partir do momento que ele começou a tentar explorar essa deficiência visual dele, ele criou um dispositivo chamado eBorg, que é preso ao crânio dele. De um primeiro momento, é uma prótese que não é fixa, ela é móvel, então ela fica presa no corpo dele. E conforme essa antena captura as tonalidades de cor à frente dele, essa antena gera vibrações, frequências sonoras que são reverberadas no crânio dele. Ele começa a entender as cores, como as cores funcionam e, de uma certa forma, enxergar. Com o convívio dessa prótese, com o passar do tempo, ele pegou e tornou essa prótese implantada cirurgicamente mesmo, né? E do que era uma escala de 0 a 6 cores, ele passou para 256 e foi aumentando esse leque, essa quantidade de cores. E o que acontece? Com o convívio dessa prótese, o Neil Harbisson começou a notar que ele conseguia capturar e enxergar luzes ultravioletas ou raios infravermelhos. Então, quando ele entra numa sala de segurança, que tem uma câmera de vigilância, ele consegue enxergar que está sendo monitorado, por exemplo. A partir das proposições desses artistas, eu comecei a analisar elas, e não numa intenção de qualificar, mas sim de analisar de uma forma mais profunda qual era o movimento desses artistas que eles estavam proporcionando. Eu comecei a pensar em ampliações e expansões do corpo. Ampliações no sentido de ser um dispositivo que ele é acoplado ao corpo e, de uma certa forma, amplia o corpo. E quando eu penso na expansão dos sentidos, é numa expansão dos sentidos de criar um outro modo de percepção de coisas que não são tangíveis, são invisíveis, por exemplo. Então, quando eu penso na ampliação do corpo, eu penso justamente no Stellar, que, por exemplo, ele criou aquela prótese do T-Hand e funciona como uma ampliação do corpo dele. Quando eu penso na expansão dos sentidos, eu acabo me aproximando muito da Moon Ribas, porque ela justamente amplia o seu campo de percepção através desse dispositivo chamado Sysmic Sense, que reverbera esses abalos sísmicos na Terra, né? E o Neil Harbisson, ele se aproxima muito de uma síntese sobre esses dois objetos, porque ele cria essa prótese, a eBorg, e ela funciona como uma ampliação do corpo dele, ele consegue, de uma certa forma, suprir uma deficiência visual que ele tinha, e, ao mesmo tempo, ele consegue ampliar, expandir o campo de percepção dele, a partir dessas relações de cores que são invisíveis, que não seriam possíveis de serem detectadas se não fosse através desse dispositivo, né? Dentro da minha produção, eu acabei questionando de que forma a gente pode ter um outro campo de percepção da natureza através desses dispositivos eletrônicos. E de que forma esses dispositivos também podem ser, de uma certa forma, afetivos, né? A pesquisa no mestrado me proporcionou criar e estabelecer uma releitura dos meus processos, dos meus trabalhos. Eu pude, com a liberdade do Guto, do meu orientador, eu tive a oportunidade de aprofundar muito mais sobre a minha produção e criar um olhar mais crítico sobre elas. E ainda assim ampliar o escopo desses meus processos, dessa minha pesquisa, né? Dentro da minha dissertação, que posteriormente eu quero compartilhar com todos, tem muitas outras produções que eu não vou estar citando aqui. Mas, de uma maneira geral, a minha pesquisa foca justamente nesses 3 trabalhos: no Parasitivírus, na Explorer e no Companion. O Parasitivírus, ele nasce em 2011, a partir de um desenho que eu desenvolvi, pensando num dispositivo que eu pudesse executar no edital do MIS, em São Paulo. Antigamente, o MIS tinha um laboratório de arte e tecnologia, e ele dava esse suporte a artistas que não tinham conhecimento e profundidade em programação, eletrônica. E eu desenvolvi essa prótese, mandei para lá, e infelizmente ou felizmente, eu não passei nesse edital. Eu estava bem começando mesmo em 2011, e em 2012 eu expus esse desenho e um vídeo que eu tinha feito desse desenho em Criciúma, na Fundação Cultural de Criciúma, como se fosse uma espécie de um laboratório, de uma experimentação desse dispositivo que poderia vir a existir. Em 2019 eu tive a oportunidade com o conhecimento que eu tenho, de desenvolver realmente esse dispositivo. Então, o Parasitivírus é uma prótese que ela é acoplada ao braço de um hospedeiro, e, por ter esse caráter de parasita, ela captura dados desse hospedeiro. Então, os dados que seriam capturados eram batimento cardíaco e temperatura,
E esses dados, eles funcionavam como base de sobrevivência para um vírus fictício. Porém, o desenvolvimento desse vírus, ele se dava a partir de curtis de uma rede social, do Facebook. Esses parâmetros que eu estou falando agora, em 2011 já tinha desenvolvido. E agora, em 2020, em 2019, 2020, eu tive a oportunidade de realmente colocá-los em prática. Em 2018, eu tive a oportunidade de ser um dos convidados a participar. Eu fui convidado pelo NANO, Núcleo de Artes e Novos Organismos da UFRJ, e fui provocado a criar pensar um trabalho para o laboratório aberto que aconteceria no Museu do Amanhã aqui do Rio de Janeiro. Nasceu, então, a ideia da Explorer, e a Explorer, para mim, eu desenhei ela como se eu pudesse repensar o uso da mochila e desse dispositivo que é corpóreo de uma certa maneira, e de que ele pudesse ser de uma forma mais sensível e funcionar como se fosse um guia, um auxiliar para futuros exploradores. Então, a partir de um desenho de um sketch que eu fiz em 2018, esse evento do Hyperorganics aconteceu em 2018, eram 3 dias de um laboratório aberto, eu desenvolvi essa prótese e ainda meio que os primeiros passos dela. Então, ela funcionava acoplada ao corpo de um usuário, e a partir da captura de dados ambientais, como temperatura, umidade e altitude, esses dados, de alguma maneira, eram reverberados no corpo desse usuário. Como estava em caráter muito inicial essa pesquisa, ela apenas tinha um efeito sonoro básico e tinha uma luminosidade. Então, quando ela se aproximava de alguém se movimentava perto dela, ela ligava as luzes dela em vermelho, e era o pontapé inicial desse projeto da Explorer. E dentro dessa minha produção também agora do mestrado, eu acabei criando o Companion, que pensei no Companion como se fosse um dispositivo reverberante. É como se, de alguma maneira, quando eu ativasse a Parasitivírus ou ativasse a Explorer, o Companion pudesse responder remotamente de uma outra localidade que não fosse aquela que estava sendo ativada do Parasitivírus e da Explorer. Dentro desse meu contexto do mestrado, eu tive a oportunidade de analisar esses 3 projetos de uma maneira mais fina e acabei notando que eu podia, de uma certa forma, assimilar eles, aproximar eles ainda mais. Então, dentro da experimentação que eu me propus a fazer nesse processo de mestrado, eu acabei juntando a Parasitivírus e a Explorer, como se fosse um único dispositivo. Então, a Explorer, que tinha esse caráter de reagir aos dados ambientais e reverberar, de alguma forma, no corpo de quem a usava, não tinha uma conexão com a internet. Eu pensei em estabelecer essa conexão com a internet a partir da Parasitivírus, e a Parasitivírus funcionar como se fosse um visualizador e um hub desses dados que são capturados e reverberados no corpo. Então, o que acontece? A Explorer funciona como se fosse um dispositivo de expansão do corpo, ela captura esses dados ambientais e reverbera no corpo do usuário. Hoje ela vibra, ela tem um feixe de luminosidade que vai reagindo a esses dados. A Parasitivírus, ela funciona como um hospedeiro, e ela amplia o corpo do usuário, fazendo essa conexão com a internet e reverberando esses dados na internet. E, posteriormente, esses dados que eram reverberados na internet eram capturados e executados no Companion. Dentro da atual situação que a gente vivenciou nesses últimos 2 anos com a pandemia, eu tinha a intenção de executar Explorer Parasitivírus numa região de Laguna, Santa Catarina, uma comunidade chamada Parobé, que era uma comunidade onde meu avô morava, e eu tinha uma experiência de mata com ele. Sempre que eu ia para lá, ele me levava para o morro, onde ele tinha criação de gado, e me lembro que era um campo muito extenso, e eu subia o morro com ele, e ele trocando ideia comigo, conversando. Eu queria, de alguma forma, refazer essa trilha, essa experiência com meu avô, mas dessa vez aparelhado. Como seria sentir esses dados ambientais ao meu redor, reverberando, e eu me lembrando dele? Com a questão da pandemia, eu me vi impossibilitado no primeiro momento de fazer a viagem, né? A gente estava correndo o risco de contaminação, né?
E aí eu pensei, poxa, não vou poder executar a Explorer como eu queria, está muito em cima do prazo, não vou conseguir ter essa experiência de campo. Pensei em pegar e enviar a Explorer para ser utilizada por uma outra pessoa, por um outro usuário. E aí vem a questão dessa minha amiga, artista, pesquisadora, professora, em breve doutoranda, Daniele Zacarão, que é uma pessoa que eu tive muito convívio com ela. E eu me lembrei que a Daniele também teve uma experiência com mochila. Ela criou sua própria mochila. Ela criou um dispositivo que era para armazenar memórias, né? Então, ela criava uma provocação do público geral na rua de trocar uma memória por um desenho de um carimbo de um elefante. E essas memórias eram guardadas dentro de recipientes que eram guardadas dentro dessa mochila. E naquela época que eu e a Daniela, a gente trabalhou durante um tempo junto na Fundação Cultural de Criciúma. Ela como coordenadora da Galeria de Arte e eu trabalhava fazendo comunicação da Fundação Cultural de Criciúma. E a gente tinha um convívio muito grande de arte, porque a gente acabou se formando juntos também. E tem uma história de longo prazo. O desenho da Parasite, por exemplo, da Parasite Vírus, por exemplo, ela nasceu de um sketchbook que a Daniela Zacarão me deu. Então, assim, gente, eu conversava com a mochila com ela, eu tenho esse processo de desenho com a Daniela, eu acho que ela vai ser uma pessoa interessante de executar a Explorer. Então, eu enviei a Explorer para a Daniela Zacarão e ela ativou. E a minha provocação para ela, em primeiro momento, foi que ela ativasse um local que fosse de afeição dela. E ela sugeriu que fosse justamente o Centro Cultural Jorge Zanata, que é a sede da Fundação Cultural de Criciúma, que foi onde a gente trabalhou e conviveu durante tanto tempo junto, e o Centro Cultural Jorge Zanata foi objeto de pesquisa do mestrado dela. Essa ativação da Daniele, da Explorer, pela Daniele Zacarão, aconteceu de uma forma muito diferente. Eu, com meus vícios por ter desenvolvido a Explorer, eu sabia como ela funcionava e como ela reverberava no corpo. A minha provocação para a Daniele foi justamente de mandar a Explorer para ela e propor que ela utilizasse a Explorer sem ter noção de como ela funcionava. Jonas? Oi. Não, tem 20 minutos já. Já tem 20? Não, já. Tá, então tá, desculpa. Então, a Daniele executou a Explorer na Fundação Cultural de Criciúma, foi uma experiência bem bacana, e após essa execução, ela pegou e respondeu um questionário que eu tinha elaborado para ela. E um outro local de afeição que eu pedi para ela executar foi no Morro do Céu, que era um local que eu morava perto, eu tinha uma experiência de trilha e fazia downhill, enfim, eu fazia uma experiência de bike lá nesse espaço. E a partir dessa experiência, muitos outros contatos e muitas outras questões foram levantadas, que essa questão de afeição minha com a Daniela e essa questão minha de afeição com esse dispositivo que eu desenvolvi, elaborei, que foi ativado por ela, e pensar que essa relação justamente trabalha numa relação telemática, ela cria uma rede, né? E justamente pensar uma hipersensibilidade, pensar num dispositivo que fosse sensível, né? Uma sensibilidade articulada pelas eletrônicas em um fluxo de informação que se estabelece pelo usuário, o dispositivo e o meio ao qual ambos estão inseridos. Uma busca de conexão estabelecendo uma máquina mais evoluída, mais humana, através de uma qualidade poética. Então, a gente acredita que uma multiplicidade de fenômenos naturais que são impalpáveis e intangíveis, que não fossem possíveis se não fosse através de dispositivos eletrônicos, a gente pode transformar esse material num potencial estímulo criativo e poético, né? Então, acreditamos justamente que tal experiência proporcionada pela arte e o uso da tecnologia seja uma das principais contribuições dessa pesquisa. Enfim, aqui tem algumas referências que eu utilizei na pesquisa, e aqui tem algumas redes sociais das pessoas que participaram ativamente comigo, o Guto, o Nano, a Daniele. E para esse projeto eu acabei desenvolvendo o site Máquina Sensível, que aí tem meio que explicando como funciona cada dispositivo, qual é a relação deles, falando um pouco sobre essa ativação e pensando que, posteriormente, essa experiência possa ser feita por outros usuários também, né? Quem sabe criar uma biblioteca dessas experiências e quem sabe fazer a Explorer emular essas experiências que uma determinada pessoa teve fora de um contexto. Enfim, desculpa ser um pouco atropelado, é muito conteúdo
Eu queria agradecer mais uma vez a todos e em breve eu posso estar compartilhando a pesquisa de uma forma mais longa, vamos dizer assim. Obrigado. Obrigado, Jonas. A gente vai dar prosseguimento, então, à arguição do teu trabalho, convidando a Suzete Venturelli para falar. Suzete, por favor. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada, Guto, Jonas, pelo convite. Oi, Irene, bom estar com você, não é? Nesse momento, assim, bem bacana, né, de defesa da proposta artística, né, do Jonas. Eu acho que ele, o texto dele, né, demonstra, né, que ele é, antes de tudo, um artista, né, preocupado assim, com a metodologia de trabalho, com o seu processo, de onde vem a poética, aquela coisa que eu considero bastante importante, que é o artista que trata, né, trabalha a tecnologia em função de uma ideia, de uma poesia, de uma poética, não é? Ou seja, então, todo o seu trabalho ele foi construído nesse sentido. Tem uma frase do Júlio Plaza que ele fala a tecnologia como arte, e não arte como tecnologia. Né? Então, acho que você vai nesse sentido, e vocês estão de parabéns, né? Tanto o seu orientador, né? Quanto a sua proposta poética. Eu fiquei assim, bastante curiosa e com vontade também. Eu não sei se você... eu lembro do... Gente... de um artista aí do Rio, esqueci o nome dele, que ele mandava assim, um objeto. O Ricardo Basbal. O Basbal. Gente, esqueci o nome dele, desculpa, eu ando tendo assim, uns brancos dele. O Basbal, então, eu achei a ideia, eu pensei nisso, eu falei, puxa, acho que o Jonas podia, né, mandar para a gente ter essa experiência também, não é? Eu agora, bom, eu estou entre Brasília e São Paulo. Eu queria andar no Cerrado, né? Porque eu acho que essa relação com o meio ambiente vai mudar, né? Eu não sei se mudaria ou não, né? Mas é isso que eu queria até te perguntar. Em São Paulo, eu moro agora num bairro que tem muito jardim, sabe? Tipo uns bosques assim em todo canto. Tem uns parques super bonitos lá, né? Então, eu fiquei, assim, com vontade. Aliás, o seu trabalho me deu vontade de fazer alguma coisa nesse sentido também. Eu nunca, assim, ainda não trabalhei, né, com a proposta de prótese, né? Assim, de que maneira, né? Eu acho que isso e fiquei também bastante influenciada pela Mônica Tavares, que eu até sugiro que você insira dentro do seu trabalho. A Mônica Tavares, ela nasceu sem uma parte do braço. E há uns 15 anos atrás, né, então todo mundo conversando com ela, né, poxa, você poderia ser a nossa primeira teórica artista ciborgue, né? E aí agora deu certo, porque, bom, enfim, a tecnologia também evoluiu, né? Então, com a possibilidade de impressão 3D, ela está trabalhando junto com a Juliana Renault, e, bom, enfim, as duas estão com equipamentos e mais um pessoal da USP, de um laboratório que trabalha com prótese, e então ela vai fazer agora a prótese para o braço dela, né? Então, qual vai ser essa relação? É um pouco como você falou do Rabson, né? Ou seja, já tem uma deficiência, né? Então, acho que nesse sentido também, né, da arte, né, que ela também assim, ela está discutindo essas questões, né? Então, ela tem um texto que já foi publicado, acho que no Arte desse ano, nos Anais, se não, seria interessante, o Guto tem como é que fala, o e-mail dela, né, Guto? Você tem as coisas, e pode, então, talvez incluir, porque o que eu senti falta no seu trabalho é a inclusão de trabalhos de brasileiros, sabe? Então, acho que dá uma, né, trazer aqui também, porque o seu trabalho é muito bom, tanto no sentido, assim, teórico, como você vai amarrando, né, até
ou seja, até chegar nos trabalhos. Na verdade, você está permeando, né? Você vai... Só uma coisinha, o último simpósio que o Gilberto Prado ele promoveu, eu ouvi a fala dela, aí eu fiz a conexão, aí eu acho que eu vou me aproximar dela sim, com certeza. Né? Eu acho que colocar dentro do trabalho, né? Acho que poderia ser assim, vai enriquecer nesse sentido de trazer, né, as pesquisas que os brasileiros fazem também, né? Então acho que isso é importante. Eu vou abrir aqui algumas observações que eu fiz, né? Então, só para falar assim em relação ao texto, deixa eu ver aqui. Bom, eu gostei do título, né? Eu acho que o seu título, ele tá, assim, objetivo, né? É um título assim, que fala para a gente, né? Para o leitor, o que tem no trabalho. Agora, no resumo, eu acho que ficou faltando assim, um pouquinho de cada parte e os resultados que você alcançou, né? Citando as obras, sabe? O título das obras. Eu acho que o resumo é uma coisa que a gente tem. Eu não estou vendo vocês, se vocês concordam, não. Assim, queria ver. Não sei, né, Guto, mas eu acho que o resumo fica. Toda vez que a gente vai no repositório, né, quer buscar informação, quem fez, e às vezes eu acho que o resumo pode dar uma melhorada nesse sentido, né? Bom, a lógica aqui da sua estrutura, eu achei que ficou assim coerente, né? Você está primeiro discutindo os conceitos, né? Mas às vezes eu gosto assim de que o trabalho poético fique mais espalhado, sabe? Assim, não tão separado, mas eu não vou pedir para mudar nada, porque já acabou. Né? Mas eu gosto, é meu jeito assim, de trabalhar, né? Eu gosto da coisa mais espalhada, né? Então tá, é só uma sugestão aí para o doutorado, né? Que eu acho que tem que continuar, né, Jonas, aí fazendo essas coisas que você está inventando, né? Acho bem bacana. Então o artista hoje também é um inventor, né? Faz essas, né? Acaba trazendo contribuição para a ciência também, né? E tecnologia nesse sentido, que eu acho que a gente provoca, né? Também eles, né? De uma certa maneira, tá provocando e também absorvendo, né, o que tem assim de interessante, né, nesse momento. Então, na introdução, quando você fala essa dissertação motivada pelo ciborgue, primeira vez que você cita, eu fiquei pensando, será que não é melhor trazer, porque você vai definir o ciborgue depois, ali com a Lúcia Santaella, será que não é interessante já trazer aqui para frente, ou em nota de rodapé, não sei, eu achei que ficou depois, para quem não é, assim, está começando também, né? Eu não sei, eu acho que pode ter já toda essa explicação logo de início, né? Então, você fala a definição mesmo. do ciborgue. É porque ele começou primeiro com a história da cibernética, né? Para depois entrar nessa. Então, isso é uma questão assim de lógica, né? Bom, mas talvez às vezes eu costumo mencionar e falar, olha, a gente vai tratar disso naquele... Depois, pode ser assim também, Tá. Dá uma, assim, ficar mais didático, né? Aí você fala da sua influência, né? Eu acho, assim, essa história, né, pessoal, super importante também, né, para o artista. Então tá, aqui tá ok. Eu achei a introdução bem objetiva, né? Bem, assim, tá curta, né? Mas eu acho que tá, assim, do tamanho interessante, né? Fico pensando se não colocaria aqui também um pouco dos resultados já, sabe? Pra estender um pouco mais essa introdução, para contar um pouco mais o que tem no conteúdo, sabe, Guto? Acho que eu daria uma... Então, deixa mais assim, o que assim, tem no conteúdo, mesmo que seja um resumo, né, de cada parte, aí eu acho que é bom para
para quem vai ler depois, né? É só uma questão de formalidade. Assim, eu gosto do seu estilo também, né? De como você aborda, né? Ou seja, essas questões também tem muita técnica, não é? Então, é um estilo assim que vai fluindo e não é rebuscado. Acho que aí, quando você fala na página 17, né? Você já citou o pós-humano antes, né, na introdução. Aí fiquei pensando, por que ele escolheu o conceito pós-humano e não transhumano? Porque existem esses dois conceitos, né? Enquanto que, por exemplo, se a gente vai falar de ciborgue, né, a gente pode falar da Natasha Vitamor, né, que é uma artista, né, que foi, bom, enfim, que tem todo um discurso, né, sobre a questão do corpo ampliado, do corpo estendido, né? Então, enfim, eu fiquei curiosa nesse sentido, e tem o Kurzweil também, né, que é um autor que trata dessa questão. Por que você escolheu o pós-humano como conceito, Jonas? É uma questão. Eu acho que é muito influenciado pela Santa Ela, vou ser bem sincero para você, porque ela trabalha muito sobre esse tema, e eu fiquei, tipo, faz mais de 10 anos que eu acho que eu leio os livros delas, e fica esse pós-humano na cabeça, sabe? Pensando aqui. Eu só te sugiro para depois você dar uma olhada nesse conceito do transhumanismo, se ele não estaria mais adequado assim, para o futuro, né, para você, porque eu acho que você vai continuar trabalhando nesse sentido das próteses, da ampliação, né? Dar uma pesquisada entre esses dois termos, né, porque eles não têm a mesma, eu acho, a mesma, enfim, a mesma potência para o seu trabalho, né? Talvez o transhumanismo correspondesse melhor, né, ao que você está propondo. Eu acho assim, uma questão também para o futuro, é não fazer tanta citação tão longa, sabe, direta. Isso, eu acho que assim, a sua leitura, né, depois do seu posicionamento a partir do que foi do autor, né, citado, é importante também, né? Não só citar direto, né? Estou no pensamento dele, mas aí você, né? O que você pensa sobre o que ele está falando, né? Porque você vai juntando um autor atrás do outro, né? Então, acho que aí, para o doutorado, vai ter que se posicionar mais, né? Eu acho que essa parte teórica pode ser nesse sentido. Bom, tá, você vai falando aqui da origem, né? Citou o Ken, né? Aí eu pensei, puxa, mas o Ken, por exemplo, essa obra dele foi exposta no Itaú Cultural. Será que não era assim, não é importante, hein, Guto? Indicar aqui que tem um movimento importante, né? De apresentação e de pensamento sobre arte cibernética, e que eu acho que o Itaú Cultural teve um papel importante, né? Porque começou em 1987, né? Ou seja, a apresentação de obras, né? Tanto de brasileiros quanto de internacionais, né? Então, acho que aí é importante você dar uma olhada no site deles, né, sobre arte cibernética, né? Tem o Rumos Arte Cibernética, com prêmios, né, para brasileiros. Então, acho que isso é importante você inserir agora, eu acho, só um pouco, pelo menos, e deixa... Tem emoção artificial também. Você fala especificamente quando ele está tratando da cibernética. Isso. Ele cita um artista que foi exposto, inclusive, no Ken Rinaldo, teve uma exposição, né, no Itaú. Então, acho que fazer essa conexão com o Brasil... Mas de caráter mais histórico, né? Traz uma coisa assim mais para a gente também, né? Eu acho que isso vai amarrando assim, o que vai acontecendo, né? As pesquisas, né, mestrado e doutorado, são importantes nesse
sentido, né? Eu acho que basicamente é isso, né? Questão... gostei muito das imagens. Então, você fez vídeos do seu banho? Da experimentação? Fiz alguns. Eu tenho que editar eles, mas eu fiz mais fotos, na verdade. Tá. O que acontece? Eu queria fazer essa experiência de campo, na verdade, né? Eu queria que fosse uma experiência minha mesmo, mas acabei proporcionando para Daniela Zacarão, mas eu sinto falta que tem que ficar mais tempo na natureza, sabe? Mais tempo dentro desse ambiente para que tenha uma fruição melhor, uma filmagem melhor. Tanto que as fotos que foram utilizadas nessa apresentação, as fotos tiradas da Daniela Zacarão, foi pelo esposo dela, o Marcos Keller, né? Então, eu agradeço ele também. Então, foi uma pessoa externa também que tirou as fotos, não teve nenhuma direção minha, né? Aí, o que acontece? Semana passada, eu estava em Santa Catarina, eu fui para Criciúma, eu passei uns 2, 3 dias lá no Morro do Céu, fazendo algumas experimentações minhas, e quem usou a prótese e eu filmei, quem usou foi meu irmão. Então, tem essas experiências também que a gente está criando, assim. Tá, e aí você vai colocar no teu site, então, né? Depois. Posteriormente, vou colocar no site, sim, então, tanto foto quanto vídeo. Bom, e a última coisa que eu queria, assim, abordar com vocês é sobre... Então, aí você fala, né, do corpo-máquina, não é? Mas não seria corpo-informação? Fiquei pensando. Né? Porque o corpo passa a ter uma... Oi, minha neta. Faltam mais 10. Só um pouquinho. Minha neta está aqui, né? Olha, oi. Oi. Já vai. Então, acho que não seria mais essa relação do corpo, ao invés de corpo-máquina, corpo-informação, na medida em que você está, não digitalizando essas informações, aí, para o futuro também, talvez pensar nessa, que é uma passagem, né? Que seria, talvez, eu fiquei pensando assim, no contexto mais darwinista, uma mutação do corpo-máquina para o corpo-informação. Bom, enfim. Super parabéns aí para vocês, né? Gostei muito das imagens também. Obrigado. E, assim, dos desenhos, né? Tudo aqui que você trouxe também, né? Como nesse layout, né? Eu acho que complementou, né? Texto e imagem. É isso. Parabéns, gente. Obrigado. Obrigado, Suzete. Você quer que ele responda alguma coisa, Suzete? Não, mas pensar um pouco sobre a questão do corpo-informação, né? Transhumanismo, corpo-informação, né? Trazer mais brasileiros, né? Talvez para o futuro tratar mais da poética no decorrer do texto, não deixar muito separado teoria e prática, sabe? Acho que a gente vai colocar mais algumas notas aqui, complementares, e no mínimo mencionar o porquê de uma escolha do outro. Eu acho que isso tudo foi discutido, mas eu acho que a gente não ficou nos bastidores, né? Por conta tá bom. Mesmo, mas a gente faz esses ajustezinhos sim na dissertação. É isso. Tá bom, então. Obrigada, gente. Obrigado, Suzete. Então a gente vai dar prosseguimento passando para a professora Irene. Irene, por favor, então. Tá sem som, Irene. A gente esquece, né? Bom, antes de mais nada, muito obrigado. Bom estar aqui também, encontrando a Suzete novamente e vendo, né, o resultado do trabalho do Jonas, tá? Eu vou fazer minhas observações, a Suzete fez observações bem precisas, né? Porque está bem dentro da área. Eu já pego um aspecto mais lateral, poético, né? Mas começa fazendo a observação a partir até do título, né? Como a Suzete também colocou, eu observei, eu gostei muito da mudança que você fez, vou até pegar aqui, de reflexões sobre o corpo aparelhado por uma experiência hipersensível da natureza, e eu tive a felicidade de ver poética sobre o corpo aparelhado por uma experiência hipersensível da natureza. Quer dizer, já gostei bastante desse acréscimo que você trouxe no teu trabalho. E desde a qualificação, né, você alerta aí o que vai lhe interessar nas confluências, né, do corpo da tecnologia, sobretudo aí no contexto
dos artistas pesquisadores são os aparelhamentos, não só do corpo, mas também dos sentidos, né? Quer dizer, isso é algo que você vem colocando, e eu acompanhando também, você como aluno, eu vi essa sua preocupação, quer dizer, para além das vastidões das questões implicadas aí no conceito de pós-humano, transhumano, o importante é que o seu foco também está na questão da arte, né? Quer dizer, isso a Suzete começou pontuando, eu faço questão de dizer que foi algo que me deu bastante felicidade de ver aí quantas vezes a palavra poética foi costurada ao longo do seu texto, né? Quer dizer, então você, no seu caso especificamente, né, você diz que noções como feedback, dentro do contexto cibernético, são considerados, quando aplicados aí na criação de sistemas de amplificação e expansão dos sentidos, né, além do corpo. Quer dizer, a sua hipótese de que a retroalimentação dos estímulos provocados aí pela natureza, amplificados pela máquina, nos informaria sensivelmente de uma extensa gama de fenômenos que passariam desapercebido aí pelo aparato orgânico. Tá? Acho também essa observação que a Suzete fez desse corpo em formação, eu acho que tem a ver, porque é algo realmente muito forte, que você trabalha a partir dessas questões. Né? Agora, voltando a dizer, gostei de encontrar a palavra poética diversas vezes ao longo do seu texto, porque é disso que se trata quando a gente fala de arte. Né? Quer dizer, por isso, com muita precisão, você aponta aí que as pesquisas, né, isso aí nas suas palavras, né, de Hayes, Harold e Kaufman, revelam limites e possibilidades e definições do corpo ciborgue, apontando aí para a sua condição pós-humana, porém não se percebe objetivamente uma discussão sobre algo do humano que julgamos ser também transformado no acoplamento com a máquina, nos referimos à dimensão do afeto. Né? Esse é um trecho que você trouxe que eu achei bastante importante. Quer dizer, concordo mais ainda quando você diz que a questões de afeto não basta se referir a uma humanização e subjetivação da máquina, porque essa zona sensível, né, se constitui uma zona que emerge nos acoplamentos entre a máquina e o humano, quer dizer, nessa área em que você não distingue mais bem, né, onde está a máquina e onde começa o humano. Então, essa zona aí indiscernível que você traz, né, entre a máquina e o humano é que possibilita justamente essa emergência poética, né, a transformação criadora que não vai diferenciar mais onde termina exatamente a máquina e onde começa o homem. Né? Então, acho que aí a gente encontra um elemento genuinamente filosófico, digamos, né? Que é a capacidade de desenvolvimento, citada aí por Agamben, por exemplo, seja quando ele diz mesmo ser de arte, ciência ou pensamento, que é capaz de ser desenvolvida porque algo ficou em aberto aí nessa região do indiscernível. Né? É nesse aspecto que você entra com o teu trabalho. Quer dizer, essa abertura que você encontra é um momento aí de transformação crítica e criativa que você faz. Né? Quer dizer, é a condição de possibilidade para a emergência de uma camada sensível, que é outro termo que você usa também, que eu gostei bastante, na qual você se refere, que só é possível de ser percebida com o passar do tempo, né? Com a exploração das possibilidades, não, que vão apresentar uma afinidade decorrente dessa exploração contínua e fruição das próteses. Quer dizer, tempo e afinidade são duas palavras-chave na construção poética da arte, e você traz isso também com bastante precisão no teu trabalho. A citação que você faz da Maria Teresa Cruz sobre o corpo estético, achei também muito importante, porque ela vai dizer que é penetrado e não substituído pela aparelhagem técnica, né? Tornando-se, então, tão eficaz e tão efetivo na sua artificialidade quanto a própria natureza. Então, superando assim a dualidade, as polaridades entre homem e máquina, anunciando uma possível sinergia positiva entre ambos. Essa palavra, essa sinergia positiva, né? Quer dizer, o corpo estético, aí, a qual a Maria Teresa do Cruz se refere, é o corpo como experimentação. Então, no qual as condições de uma experiência possível se tornam condições de uma experiência real. Tá? Isso é importantíssimo para que essa sinergia positiva entre homem e máquina apareça. Ela só é possível nesse corpo estético se tiver implicado com o corpo ético. Né? Então, essa é uma coisa que você traz também no teu trabalho, que eu achei interessante, pelo menos essa foi a minha leitura, tá? Quer dizer, ética como prática de liberdade dá suporte para pensar justamente a experimentação de si, também como uma prática de liberdade, né? Compreendendo a liberdade não como uma liberação idealizada, né, de um sistema de opressão, mas como a produção de diferença, de uma invenção de possibilidade de vida. Os artistas que vocês trabalham, que você cita, apresentam isso, quer dizer, experimentar, criando para si modos de existir e experienciar o mundo, é uma forma de prática de verdade, é uma maneira de imbricar aí
a questão do corpo estético com o corpo ético na prática artística, né? E os 3 artistas que você traz, aí, o Sterlach, o Harbison e a Moon Ribas, trabalham ética e esteticamente nesse sentido. A experiência da prótese, aliás, achei a figura do meu Harbison, eu adorei ele, assim, dos 3 artistas, foi o que me chamou mais atenção, né? É muito contundente, né? Porque você diz onde havia uma deficiência, se fez um novo sentido, né? E com o decorrer do tempo, a prótese virou realmente um novo órgão, né? Quer dizer, mas os 3 artistas, de alguma maneira, claro, todos eles potencializam as próprias sensibilidades junto com a tecnologia, fazendo aí emergir essa hipersensibilidade, que é outra palavra também que você coloca, né? E tem só uma pequena observação na página 50, quando você coloca o termo hiper decorre do uso da telemática, uma sensibilidade articulada para o fluxo de informação, enfim, você vem, aí você faz uma busca de conexão da qual emerge uma máquina mais evoluída no sentido orgânico, mais humana, através de uma qualidade poética. Você coloca isso na sua apresentação. Eu só ia sugerir para, em vez de você usar mais evoluída, colocar mais complexa, né? Uma máquina mais complexa no sentido orgânico, porque a noção de evolução, né, desde a modernidade, está muito relacionada a uma noção de um progresso, de uma otimização, uma perspectiva linear, né, que não leva em consideração as idas e vindas do processo criativo, né? É um detalhe. Tá? Uhum. Você traz também o Elliott Sica, aliás, o Elliott Sica até usa essa palavra também, evoluída, eu vi, mas ele coloca na primeira pessoa, que é uma perspectiva própria, que é diferente de uma perspectiva mais geral, né? Bom, e ainda no Oiticica, né? Excelente trazer o Oiticica, porque ele faz justamente essa questão da experimentação do corpo de uma maneira que não é exatamente, né, tecnológica, mas ela tem tudo a ver com o que você está fazendo, né? Então, achei ótimo trazer ele como uma referência, né? Porque ele faz questão de afirmar, né, que não há procura de um novo condicionamento para o participador, mas sim de uma derrubada de todo condicionamento para a procura da liberdade individual, pelo improviso, sua liberdade interior, a pista para o estado criador. Isso é perfeito, o exercício experimental da liberdade. Temos novamente a questão ética implicada na estética. Bom, em relação às suas práticas artísticas, gostei, muito interessante todas elas. Você traz uns trabalhos bem interessantes, mas eu gostaria de destacar, mais uma vez, a importância que é dada na sua fala, em todas elas, né, para a fabulação e a afetividade. Você traz isso muito forte, isso é muito bom. Acho que é uma coisa que você tem que continuar nessa linha, né? Que essas questões são tão importantes na construção das obras, quanto as implicações tecnológicas que você promove. Você coloca isso no mesmo nível, né? Quer dizer, na Explorer, na mochila de auxílio ao explorador, você parte de uma fabulação para construir o seu aparelho técnico-poético, né? Você apresenta o funcionamento técnico da prótese, deixa claro que, aí nas tuas palavras, a principal alteração focará em como capturar os dados e utilizá-los a fim de ampliar o repertório de sentidos, estabelecer outras formas de percepção com a natureza. Quer dizer, você destaca também o aspecto fabular da ficção científica, né? E que, em dado momento, se torna um meio pelo qual a gente consegue vislumbrar aí mundos possíveis, né? Linhas de fuga para confrontar essa inércia atual aí do estado de coisas, né? Então, na obra, o que nos move, mais uma vez, o aspecto fabular, você também traz isso de uma maneira preponderante, né? Mesmo que a experiência pode ser, mesmo que a experiência pode ter uma semelhança com a observação científica, o que lhe interessa é refletir sobre uma ficção, uma fabulação possível. Quer dizer, pode o som dos chakras influenciar o germinar de uma planta, né? Se isso é verdade ou não, pouco importa, né? Mas o devaneio, a fábula em torno dessa ideia, é isso que nos move, né? Então, acho que isso você pegou bem e até mostra aí, como a Suzete também falou, você é um artista, né? Isso está presente na tua fala, né? E a união das obras também, né? O Explorer, o Parasite Vírus, né? Tem essa complexidade de ações aí tecnológicas, você combina, né? Eu fiquei lendo, às vezes eu me perdi ali, voltava para ver como é que estava a coisa funcionando, possibilitando acesso à internet, reverberando esses dados num dispositivo remoto. Quer dizer, esse composto aí de sensações tecnológicas promoveram uma reflexão sobre a telemática em redes de conexão afetiva, quer dizer, mais uma vez, né, que você junta isso, né, quer dizer, você traz isso sempre. Assim, da mesma forma que você enfatiza, isso eu achei bastante interessante, cada ponto de conexão entre os aparelhos usados, você traz isso
bem didaticamente mostra, né, incessantemente como é que você ligou uma coisa com a outra do ponto de vista da tecnologia, você faz o mesmo com as suas conexões afetivas, né? Você faz questão de dizer por que você escolhe cada local e cada pessoa, como é que essas conexões afetivas foram se tecendo junto com as questões tecnológicas, né? Então, tanto pessoas quanto máquinas, eles vão tecer aí cruzamentos que potencializam, né, adensam o pensamento sobre a sua obra, né? Quer dizer, a mochila explora, conecta com a mochila recipiente para armazenar memórias, né? O artista Jonas se conecta com a artista Daniela e sinaliza que as suas próximas práticas colaborativas será importante manter aí esses participantes com essas conexões, digamos, extrasensíveis ou hipersensíveis, né? Para usar aí a sua palavra. Bom, você traz também uma pergunta importantíssima do Ryan Scott, né? Qual é o conteúdo? Né? Eu acho que é disso que se trata. Essa pergunta também me remete a outra do Eliasson, Lafur Eliasson, por que fazer? Né? É o que você também se pergunta aí ao cruzar tantos dados na composição do seu trabalho em meio telemático, né? Qual é o conteúdo? Né? Quando tratamos aí da ação artística junto à tecnologia, né? Ou em qualquer outro campo, até eu diria, né? O Boris Gross vai dizer que não pretende nos referir a uma tentativa de tornar o desempenho de determinada tecnologia mais eficiente ou atraente, né? Quer dizer, muito pelo contrário, a ação artística ela implica até na desfuncionalização da ferramenta, né? Na suspensão da sua aplicabilidade, da prática, da sua eficiência, né? Trata-se de uma outra questão que está sendo colocada ali, né? Então, em afinidade com esse pensamento também, a gente vai ver vários outros filósofos falarem, né? O Agamben vai citar lá a poética da inoperância, né? Faz alusão também a essa entrada na tecnologia, não exatamente para fazer funcionar, né, apenas melhor, né, mas é para amplificar outra ordem dos sentidos. Eu acho que isso você trabalha muito bem, tá? Bom, lembro muito dos seus comentários em aula, até a gente trocando, até falando sobre isso mesmo, né? E para mim, né, a relevância do seu trabalho está nessa afirmação dessa camada afetiva, né, que você traz o tempo todo isso, que se relaciona com o entorno, com a paisagem, com o lugar no qual o dispositivo é afetado, né? Essa camada aí tem vários nomes, né? Quer dizer, justamente a resposta aí à pergunta fundamental do Ascot, qual é o conteúdo? O conteúdo é a camada afetiva, né? É isso que você está nos dizendo, né? E essa camada tem vários nomes, né? São semelhanças extrasensíveis, Benjamin, afetos, perceptos, Deleuze, inoperância poética, Agamben, né? A gente vai encontrar afinidades com o que você está trazendo, né? E a construção poética, esse processo aí que fundamenta toda a atividade artística, não tem uma conclusão, né? Ele não acaba, ele pode ser até interrompido, mas ele nunca é dado como pronto, né? Por isso você vai continuar trabalhando, né? Bom, eu fiz esses comentários, lembrei das relações que eu fiz, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas eu gostaria que você me falasse um pouco mais das sutis diferenças que eu vi no seu texto, quando você coloca camada afetiva, camada sensível, hipersensibilidade, né, que são pontos que você destaca, né, com termos diferentes. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso foi ocorrendo aí ao longo do teu trabalho. Tá? E parabéns, Jonas, o trabalho está... Gostei muito de ver o desenvolvimento dele. Obrigado. Eu fico sem palavras, assim, tanto para você quanto para a Suzete. Eu participei ativamente da sua aula, né? Então você sabe, né, quanto eu desenvolvi esses processos, né? Quando eu falo muito na camada afetiva, eu penso muito na relação afetiva que eu tenho com esses objetos mesmo, sabe? Nessa relação de você desenvolver esse objeto e você, às vezes, sabe que vai funcionar ou não. Eu, por ser autodidata, não ter uma especialização em eletrônica e programação, é muito na tentativa e erro. E essa tentativa e erro acaba criando uma afetividade para mim, sabe? Assim como eu tenho essa questão da afetividade do lugar. Como lá no sul, nessas comunidades do Parobé e do Ribeirão Grande, que era onde meus pais nasceram, né? E aí nasce também essa camada afetiva justamente com a Daniela Zacarão, de pensar essa afetividade, tanto que a gente passou juntos, trabalhamos, visitamos bienais, pesquisa, e diálogo com curadores, exposições. Quando eu penso nessa camada sensível, eu penso numa sensibilidade mesmo proporcionada pela máquina, sabe? Além dessa camada afetiva, que outro campo de percepção sensível esse dispositivo pode me dar, né? De que forma eu posso
me sensibilizar por uma temperatura, pela altitude, de que forma isso pode atingir meu corpo e criar uma outra relação com o lugar que eu estou explorando, com essa vivência, né? E justamente pensar esse hipersensível quando há quase uma conexão, como teve na Parasite Vírus, né, Explorer, sabe? A partir de um dispositivo que em si, que ele já captura os dados ambientais, ele já é sensível, se tornar hipersensível com esse acoplamento do corpo, sabe? Há um atravessamento do corpo, do dispositivo que está plugado ao meu corpo e esse ambiente ao qual me insiro, né? Não sei se respondi a pergunta, não sei se ficou alguma camada para trás. Não. Parabéns, Jonas. Obrigado. E parabéns, Guto, também, claro, nessa empreitada. Então, é só uma questão sobre a palavra evolução, eu acho que ele não tem que mudar, porque ele está falando no sentido da biologia. Bom, pode ser. Eu tomei por outro sentido, eu tive outra leitura. Não é assim que eu entendi, só para Gente, então, obrigado, Irene, obrigado aí pelos comentários, obrigado, Suzete. A gente vai deliberar, eu só queria comentar assim, eu fico muito feliz também de ter feito a orientação com o Jonas, por conta da dedicação dele, a preocupação toda, e eu acho que a grande questão é como que você lida com o artista, né, na academia, né, porque às vezes a gente acaba com a academia lapidando tanto que o artista fica de fora, só sobra o acadêmico. Então a gente tem que pensar como que a gente valoriza esse ser artista, né, um pesquisador aí, para que fique realmente todo esse aspecto da subjetividade, do sensível, né, inerente ao processo. Então o trabalho foi muito nesse sentido, mais do que lapidar esse ser acadêmico. Eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente. Eu acho que com certeza a ideia foi colocar o Jonas nesse caminho, né? Mas eu estou feliz com o resultado. Eu vou abrir uma outra sala, Suzete e Irene, para chamar vocês. Eu vou deixar, Jonas, aí eu vou deixar aqui essa sala, mas não vou fechar não, tá? Aí eu vou liberar com a Suzete e a Irene e aí volto para cá, tá? Beleza. Então tá, deixa eu só passar aqui para vocês, gente, o link aqui da sala. Olha, eu coloquei aqui no chat, Irene, Suzete. Tá, já peguei aqui, deixa eu... A gente entra, então, por outro, Ok, né? estou indo lá. Isso. Estou indo tá? lá. Eu já volto aqui, então, Jonas, tá? Te aviso pelo zap. Bom. Falou. Acho que ficou nas duas salas, Irene. Fiquei? Ficou. Vou sair da outra sala, só um minutinho. A Suzete. A Suzete que só mutou. Não esquece de sair de lá, não. Deixa eu sair daqui, então. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Tem uma galera bem legal. Então, tem que me enviar... tá. Deixa eu copiar aqui o link. O Só um link pouquinho. Tá no chat. Tá aqui. Tá. Não achei. Achei. Show? Só copiar aqui. Aí eu vou sair daqui, então. Até já. Então tá, até daqui a pouco. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Demais. Quem quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. A sala é nossa por enquanto. Daqui a pouco eles estão de volta. Parabéns, Jonas. Obrigado. Que massa, cara. Que bom ver vocês. E aí, Jonas, arrasou aí, hein? Valeu, brigadão. Opa, obrigado, Rafa. Muito bacana, parabéns. Agora é só esperar aí as boas notícias. Nem fala, daqui a pouco tá aí, eu acho.
Oi, Jonas, não queria atrapalhar. Imagina, fica à vontade, vamos falar, Aline. Nossa, que legal, assim, eu fico pensando que o quão complexo e difícil que é trabalhar com tecnologia, não estando exatamente na área de tecnologia, né? Uhum. Eu não sei o quanto você, se você também conversa com o pessoal de tecnologia que não é das artes. Deve ser que sim, né? Para poder... Não, mas aí que tá, por exemplo, assim, o Parasite Vírus que eu fiz em 2011 foi executar em 2019. Aí, durante todo esse tempo, eu fui criando conhecimento para poder executar. Olha, foram poucas as vezes que eu conversei com técnicos, assim, sabe? Eu acho que isso que deixa o trabalho um pouco mais fluido mesmo, de eu executar e ver as possibilidades e vendo o que está dando certo e errado, sabe? Mas é bem doido, assim. E pena que a apresentação foi, tipo, curtinha, 20 minutos, né? Eu acabei extrapolando até um pouco no tempo, mas espero que deu para pegar legal, assim, a ideia, né? Realmente passa muito rápido. Foi Muito rápido. É praticamente um sumário. Justamente. Praticamente ele é um sumário. Porque a pesquisa ficou tão profunda, ficou tão legal, assim, sabe? Tô louco para compartilhar com vocês. E as outras pessoas que trabalham com isso, eles, assim, tô falando em geral, né? Esses internacionais aí, eles devem trabalhar com uma equipe só de pessoas, assim, vamos dizer, de técnico, mas é uma puta ciência foda, assim, né? Na verdade. Mas eles, né, eu lembrei até daquele, esqueci o nome dele agora, gente, aquele do coelho. O Eduardo Kac? Né, não sei se é realmente, não sei se ajuda ou se atrapalha, mas tem uma parte também, assim, de não reinventar a roda, né? Não, pelo contrário, eu gosto muito do trabalho do Eduardo Kac. Gosto demais do trabalho dele. Não, tô falando de trabalhar com esse pessoal que é mais da técnica, né? Então, aí justamente que está o desafio, porque é uma questão a galera da técnica é muito dura, né? Essa que é a verdade, né? Quando a gente propõe um desafio, uma execução para esse pessoal, eles são muito duros, assim, sabe? Dá ou não dá, eles não estudam muita possibilidade. Quando a gente pega uma pessoa mais da área criativa, ele é mais maleável, sabe? Olha, eu acho que não dá, mas a gente pode tentar por esse caminho aqui, por esse jeito, sabe? Isso que é legal. E tem outra também, né? Hoje tem muito laboratório aberto, tem a galera maker, que tem os espaços makers, e eles são bem acessíveis também, sabe? E aos poucos a tecnologia está se tornando um pouco mais maleável, né? Tanto a tecnologia quanto a programação, assim. Com certeza, né? Mais aberta, mais criativa. Só ver o nosso uso, né? Eu mesma que não entendo nada, gente. Eu tive dificuldade de aprender onde é que eles desligavam o smartphone. E já consigo usar bastante coisa, essas salas virtuais mesmo, né? Voltou lá, até lá. Bichinha. Ai, Jonas. E aí? Qual é o nome dela mesmo? Cora. Cora. Cora de coração. Cadê o Guto? Pois é. Irene, você está sem som. Pronto. O Guto tem que chegar. A gente chegou primeiro que ele tem que vir por aí. Como ele abriu a sala, será que ele não consegue voltar? Ué. Tem umas coisas assim, né, dessas plataformas. Você sai, fecha todo mundo, tem que colocar alguém como host, não sei o quê. Ele não está conseguindo voltar, deixa eu até ver aqui pelo app. Não. Tá. Chegou. Achamos que você tinha se perdido. Tá sem microfone. Não é essa coisa de entrar com EBA, entrar com Gmail. Não. Mas vamos lá. Então, gente, vamos retornar aqui
etapa final, após a deliberação, vou fazer a leitura aqui da ata. Então, a ata de defesa do mestrado do candidato Jonas Esteves do Bem, dissertação poética para o corpo aparelhado por uma experiência hipersensível da natureza. Né? Orientação Carlos Augusto da Nóbrega. Então, a sessão foi iniciada às 9 horas, após a exposição do mestrando, o mesmo foi arguído oralmente pelos membros da banca, examinador, e foi considerado aprovado, Jonas. Parabéns. Aqui uma pequena recomendação. A banca, então, aprova a defesa da dissertação do discente, exaltando o caráter poético, criativo, afetivo da pesquisa. Recomenda pequenos ajustes de forma e conteúdo para a melhor organização da narrativa e sua referência. É isso. Está aprovado. Parabéns. Parabéns, Jonas! Mais uma etapa. Aí já para o doutorado, né? Não deixa o tempo passar. Deixa ele respirar. Não, mas queria agradecer mesmo todo mundo que pôde participar, estar aqui presente. A orientação do Guto foi fundamental. Ele sabe o quanto eu admiro ele há muito tempo. Não vou falar muito, senão eu vou chorar. Faz parte. Agora. Vamos gente, comemorar. Obrigado a todos pela presença aí. Parabéns. Obrigada. Mais uma vez. A gente se fala, Jonas. Tchau, pessoal. Tchau, Irene. Tchau. Ô, Guto, fecha a gravação daí. Sim, pode deixar. Beleza, valeu, tchau.